Fala galera, estamos aqui trazendo mais um de nossos trabalhos aí com processo para vocês, sendo que esse estilo aqui eu costumo chamar de full color, porque permanece as linhas de finalização, tá? Então vamos seguir no processo deles aí para vocês entenderem como que pode ser feito. Bem, a princípio, né, eu faço o esboço do personagem. A construção que eu vou fazer aqui é uma construção de busto. Trabalho primeiro em uma camada as linhas de construção. Costumo marcar a cabeça e depois o corpo, sendo que eu tento trabalhar todas as linhas de marcação, porque eu acho que fica mais interessante para a gente poder se localizar ou corrigir qualquer possível erro. Depois de marcar olho, nariz, boca, eu vou para o cabelo, onde eu trabalho por mechas. Dou a definição das mechas do cabelo para depois trabalhar o restante do corpo do personagem. No caso dele aqui, eu estou trabalhando a marcação do tronco, né, peitoral e ombros. E em cima disso eu vou buscando observar como está sendo a construção para fazer possíveis ajustes daquilo que me incomodar. Uma vez que esses ajustes são feitos, eu vou fazendo a marcação da roupa, né? No caso aqui eu vou diminuir um pouquinho o tamanho da imagem e parto para a definição do desenho, que já são as linhas de acabamento, como se fosse feito a lápis, eu estivesse já finalizando no próprio lápis, no caso. Então eu deixo a camada de rascunho mais clara e abro uma nova camada para a definição. Pode ser na cor preta, azul, verde, a que você achar mais interessante para trabalhar. Tente usar linhas um pouquinho mais firmes para essa camada já, pois na finalização é uma linha inteira. Como eu estou usando aqui o SAI, você tem a opção de utilizar o estabilizador das linhas, que você vai ter uma linha um pouquinho mais firme. Isso daí facilita o processo. Aqui na finalização, no caso, eu deixo essa linha de estabilização com a numeração mais alta, que ela tem uma correção melhor e ela fica mais lenta para fazer a linha, o que dá mais precisão. Uma vez que isso daí for feito, começo a trabalhar o acabamento dela. Vou trabalhando as linhas sempre mais inteiras. Não peso muito questão de área de sombra, área de iluminação, linha mais grossa e mais fina. Eu tento manter a linha mais por uma só, para me dar uma estética de traço mais inteiro e mais firme. Uma vez que eu consigo dominar isso daí, fica mais fácil para fazer todo o desenvolvimento do desenho. Então eu tento trabalhar aqui a questão das mechas do cabelo com a linha sempre mais firme, tá? Fazendo os fios de acordo com a camada anterior. Isso daí você consegue fazendo a estabilização da linha, né, de acordo com que fique interessante para a sua mão. Você pode fazer também pequenas alterações entre essas duas camadas, tá? Se tiver alguma coisa que você não estiver gostando muito, você pode ajustar para essa camada de finalização. No caso, eu marquei essa linha cinza aqui também por causa do preenchimento, né, das áreas que eu vou aplicar aqui, da pele, da blusa, enfim, para não vazar o desenho. Uma coisa interessante também é que no SAI, mesmo quando você faz o preenchimento, você tem que tentar ajustar a ferramenta do preenchimento aqui para ele avançar um pouquinho sobre a linha preta, senão você vai ficar vários pontos brancos no desenho para ficar corrigindo depois. O SAI ele tem um ajuste na limitação da linha aí, que vale a pena você tentar mexer no preenchimento. Ele te dá a tolerância da cor, vale você alterar um pouquinho para que ele venha preencher mais as linhas pretas. Ou você vai pintar depois essas áreas, né, com a devida cor de base, ou local color, para que o desenho fique todo preenchido. Uma vez que tiver feito isso, dê a direção aqui de luz e sombra que eu quero, abro uma nova camada e utilizo o ícone Clip Mask para proteger a camada, aplico ela em Multiply e faço as sombras. Uma primeira sombra mais suave com aerógrafo, essa segunda sombra um pouquinho mais dura, que pode ser com pincel de água ou com brush somente. Sendo que eu uso essas camadas em Multiply, tá? Para você deixar a tonalidade dela legal, vale a pena você mexer na saturação também, não deixar a saturação muito alta.
para não ficar muito estourado o desenho. Você tem uma colorização aí mais equilibrada. No Sai 2, o pincel de água, eu acho ele muito bom, tanto para misturar, como para fazer os efeitos da sombra, que ele te dá uma pincelada relativamente suave, e você pode fazer a mistura dessa pincelada com esse mesmo pincel sem dificuldade. No caso, depois de aplicar a sombra, eu fiz uma luz rebatida do fundo, em um tom meio acinzentado. No braço aqui esquerdo, o braço que está à direita, eu utilizei o reflexo da camisa, um tom esverdeado. E tanto no rosto, no pescoço, como no braço de trás, eu deixei a luz rebatida mais clara, mais acinzentada. Depois disso eu vim para a iluminação, que no caso aqui eu usei o hard light na camada para poder fazer os pontos de iluminação. Se você perceber que o seu ponto pode ficar aí muito claro, você pode apagar um pouquinho com a borracha ou diminuir um pouquinho a questão da intensidade, né, do pincel. Você bota a borracha com a borda suave e a densidade dela baixa, para poder apagar um pouquinho e ficar mais transparente a pincelada na camada, que foi a opção que eu decidi utilizar aqui para deixar uma iluminação mais de acordo com o que eu queria. Depois de fazer isso, foi aplicar Occlusion, que é uma sombra praticamente preta, de algumas áreas onde não pega iluminação, ou pega a mínima iluminação possível, certo? Como aqui embaixo do cabelo, embaixo do pescoço, a parte da camisa onde está junto da blusa. Depois de fazer o Occlusion, eu joguei um meio contraste aqui na limitação entre o brilho e a sombra, para poder passar para a blusa no mesmo esquema. Uma camada primeiro mais escura com aerógrafo nas áreas de sombra, depois abre uma camada em Multiply para aplicar esse verde aqui mais escuro. E é esse o processo praticamente que eu utilizo em todo o desenho. Você vai ter uma pintura mais acesa, digamos assim, com contraste mais alto e com uma mistura boa, certo? Sempre utilizando, no caso aqui, o pincel de água para poder fazer essas misturas. Depois disso, jogar um pouquinho da iluminação, os efeitos de iluminação, né, de contraluz e os efeitos de brilho. Que aí, no caso da contraluz, eu usei o reflexo do braço, aqui na camisa do lado esquerdo, e um pouquinho embaixo do peitoral a iluminação, o reflexo da própria camisa. Depois da contraluz, eu faço esse brilho mais claro. E é o mesmo processo aqui também nessas partes do verde mais escuro. Primeiro a sombra, a mistura, depois disso daí o efeito de contraluz, onde tiver que ter, né? No caso aqui no ombro e aqui embaixo do peitoral. E por último o efeito de brilho, que é uma tonalidade mais clara, deixando a iluminação mais acesa. Certo? E por último, partindo para o cabelo. Sombra com aerógrafo. Depois uma nova camada, Multiply e aplicar as mechas, onde eu vou aplicando algumas partes para deixar só a ideia do volume realmente das mechas. É um processo de pintura que ele é um pouquinho rápido, apesar de que esse desenho eu demorei 2 horas para poder pintar, estava com atenção aqui em outras coisas e acabei demorando um pouquinho mais. Mas é um estilo de pintura rápido que dá para se fazer no Sai. Eu já estou pensando aqui em trazer outros trabalhos nesse modelo também, para a galera aí, né, que quer ter umas noções de como trabalhar uma colorização numa pegada de mangá aí que fica interessante. Esse está sendo o primeiro. Se o resultado com ele for positivo, eu vou trabalhar com mais. Um detalhe aqui para o brilho do cabelo, que foi uma segunda camada em Pin Dodge, se eu não me engano, que é um brilho mais alto, certo? É um efeito de brilho um pouquinho mais alto, tá? Para os olhos eu estou dando um efeito aqui meio de que uma esfera, digamos assim, onde eu trabalhei o lado direito um pouquinho mais escuro na direção da luz, porque dá uma certa transparência. Então o lado esquerdo inferior eu trabalhei mais claro, dando um efeito aí de mais escuro e mais claro, como vocês vão poder perceber na imagem original. Certo? Então, o trabalho aqui no fundo com as camadas também Multiply para dar uma ideia de sombra. E para a área de iluminação, a camada em pin também, o que dá esse efeito aí de mais escuro, mais claro no fundo, usando uma iluminação que seja uma cor oposta, para gerar um certo destaque no desenho. E no mais,
Logo eu tô trazendo mais vídeos para vocês.